onde a velocidade da informação e a busca incessante por conquistas materiais pareciam ditar cada passo, um vazio silencioso, mas profundo, começou a ecoar na alma de muitos. Era um anseio por algo mais, uma busca por significado que as luzes brilhantes das cidades e o sucesso profissional não podiam preencher. Em meio a essa paisagem moderna, a promessa de um caminho ancestral, um guia para a plenitude e a verdadeira excelência moral, ressurge: o estoicismo e suas 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e temperança, não como meros conceitos filosóficos, mas como pilares sólidos capazes de sustentar uma vida de propósito e serenidade. No centro dessa narrativa estava Ana, uma arquiteta cujo nome era sinônimo de sucesso no efervescente mercado corporativo. Seus projetos eram inovadores, seus designs arrojados e sua ascensão meteórica. Por fora, Ana era a imagem da realização: casa elegante, carro de luxo, um círculo social invejável. Contudo, por trás da fachada de perfeição, residia uma inquietação sutil, um descontentamento inominável que a acompanhava como uma sombra silenciosa. Ela se sentia desconectada, como se estivesse atuando em uma peça da qual não compreendia o roteiro, movendo-se por impulsos externos em vez de uma bússola interna. A frustração de Ana com a superficialidade do mundo era palpável. As conversas vazias, a incessante comparação social, a busca desenfreada por aprovação, a deixavam exausta. Ela via colegas e amigos presos na mesma corrida de ratos, exultantes com cada avanço material, mas no fundo tão vazios quanto ela. Era como se a sociedade tivesse esquecido o que realmente importava, trocando a essência pelo efêmero. Ana ansiava por algo mais profundo, algo que desse sentido à sua existência além das métricas de sucesso que o mundo lhe impunha. Foi em uma tarde chuvosa de sábado, vasculhando uma pequena livraria empoeirada, que o destino de Ana tomou um rumo inesperado. Entre pilhas de volumes esquecidos, seus olhos foram atraídos por um livro de capa desgastada, intitulado Meditações de Marco Aurélio. Era uma descoberta acidental, o encontro com a filosofia estoica. As palavras antigas, mas incrivelmente atuais, ressoaram em sua alma, como um bálsamo para sua angústia existencial. Ela sentiu uma faísca, uma promessa de um caminho para a plenitude que havia tanto buscado. Ana mergulhou de cabeça nos ensinamentos do estoicismo, e a primeira virtude a capturar sua atenção foi a sabedoria. Não a sabedoria dos livros apenas, mas a capacidade de discernir o que está sob seu controle e o que não está, de questionar suas próprias crenças e buscar conhecimento autêntico. Ela começou a observar a si mesma e o mundo ao seu redor com uma nova lente. Percebeu o quão facilmente era influenciada por opiniões alheias, por modismos e por informações superficiais. O desafio da sabedoria foi imediato e intenso. O mundo moderno é um turbilhão de desinformação, de verdades parciais e de narrativas distorcidas. Discernir a verdade tornou-se uma tarefa hercúlea. As redes sociais, antes uma fonte de entretenimento, revelaram-se um campo minado de opiniões não fundamentadas. Ana sentiu-se sobrecarregada, questionando tudo o que antes aceitava como certo. Mas, em vez de recuar, ela encontrou uma nova determinação. A cada dia, ela se esforçava para pensar criticamente, para buscar fontes confiáveis e para formar suas próprias convicções, baseadas na razão e na lógica. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aprofundando-se, Ana percebeu que sua profunda insatisfação não vinha da falta de sucesso, mas da falta de alinhamento entre seus valores internos e as demandas externas. Era a dissonância entre o que o mundo esperava dela e o que sua alma realmente desejava. Essa revelação,
embora desconfortável, impulsionou-a a aprofundar-se ainda mais na filosofia estoica, buscando não apenas entender, mas incorporar as virtudes em cada aspecto de sua vida. A jornada de Ana estava apenas começando, e ela sabia que a sabedoria era apenas o primeiro passo. Com a sabedoria firmemente plantada em seu espírito, Ana estava pronta para os próximos desafios. A filosofia estoica não era apenas um exercício intelectual, era um guia prático para a vida diária. Ela começou a aplicar as virtudes da justiça, coragem e temperança em seu ambiente de trabalho, um palco onde a busca por poder e reconhecimento muitas vezes ofuscava a ética. Era um mundo onde o sucesso era medido em ascensão, e a ascensão, muitas vezes, vinha às custas dos outros. Nesse cenário competitivo, surgiu Marcos, um colega de trabalho cuja ambição desmedida o tornava a antítese de tudo o que Ana começava a valorizar. Marcos era carismático e inteligente, mas sua bússola moral parecia descalibrada. Ele não hesitava em manipular situações, creditar-se pelo trabalho alheio ou minar a reputação de colegas para subir na hierarquia. A ascensão de Marcos no trabalho era meteórica, pavimentada por métodos questionáveis que Ana observava com crescente desconforto. O dilema moral de Ana era intenso. Testemunhava injustiças diárias, pequenas trapaças, omissões estratégicas, apropriação de ideias. Tudo isso se desenrolava diante de seus olhos. A tentação de ignorar, de desviar o olhar para sua própria segurança e paz de espírito, era forte. Afinal, intervir poderia significar se tornar um alvo, comprometer sua própria carreira, que até então parecia inabalável. O medo de se posicionar a corroía, mas a voz da justiça dentro dela se recusava a ser silenciada. Os testes de coragem não tardaram a aparecer. Ana começou a questionar sutilmente as decisões de Marcos em reuniões, a defender colegas cujas ideias ele havia roubado, a insistir na transparência em projetos onde ele tentava criar névoa. Cada pequena ação exigia um esforço monumental, uma superação do medo da retaliação. Ela sentia o olhar gélido de Marcos, o silêncio desconfortável de outros colegas que preferiam a omissão. A coragem, ela descobriu, não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele, motivada pela convicção do que era certo. Simultaneamente, a prova da temperança era constante. A raiva e a frustração ferviam dentro dela cada vez que Marcos agia de forma antiética. O impulso de revidar na mesma moeda, de expor suas falhas publicamente e de buscar vingança era quase irresistível. No entanto, Ana se lembrava dos ensinamentos estoicos. A raiva é uma emoção destrutiva que cega a razão. Ela praticava a autorreflexão, a respiração profunda, a busca pela calma e pelo controle de suas reações. Entendeu que a verdadeira força não estava em explodir, mas em manter a serenidade diante da provocação, em responder com princípios, não com paixão. O ápice do conflito chegou de forma brutal. Em um projeto crucial para a empresa, onde Ana havia investido meses de trabalho árduo e inovação, Marcos agiu. Ele sabotou dados essenciais, alterou cronogramas e, por fim, apresentou o projeto à diretoria como se fosse exclusivamente seu, atribuindo as falhas subsequentes a erros de cálculo de Ana. A traição foi um golpe devastador. Sua carreira, antes um pilar de sua identidade, parecia agora em ruínas. A humilhação era profunda e a injustiça gritante. Ana se viu em uma encruzilhada dolorosa. A dor da traição e a ameaça à sua carreira clamavam por retaliação. A parte mais primitiva de seu ser desejava ver Marcos sofrer, ser desmascarado, ter sua reputação destruída. Contudo, os princípios estoicos que ela vinha cultivando sussurravam outra coisa. Vingança traria satisfação temporária, mas a que custo para sua alma? Ela se perguntava.
Qual seria a resposta virtuosa? Como aplicar a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança diante de uma afronta tão pessoal e profissional? A decisão que tomaria agora definiria não apenas sua carreira, mas a essência de quem ela se tornaria. Ana, em meio à tormenta de emoções que a assolava, buscou refúgio na quietude de sua meditação diária. As palavras dos antigos filósofos ecoavam em sua mente, não como meras teorias, mas como guias práticos para a vida real. Ela compreendeu que a verdadeira força não residia na retaliação impulsiva, mas na ação ponderada, alinhada com a virtude. A sabedoria a impelia a ver a situação com clareza. A justiça a exigia que a verdade fosse revelada. A coragem a encorajava a enfrentar as consequências. E a temperança a mantinha firme contra os impulsos de raiva e desespero. Sua decisão foi tomada com uma serenidade surpreendente. Não buscaria a vingança pessoal, mas a restauração da integridade. Ana reuniu meticulosamente todas as evidências da sabotagem de Marcos. E-mails, registros de acesso aos servidores, discrepâncias em relatórios financeiros e testemunhos discretos de outros colegas que, embora temerosos, haviam notado as manipulações de Marcos. Ela não agiu com fúria, mas com a precisão de uma cirurgiã, apresentando um dossiê impecável à alta gerência da empresa. Sua abordagem foi calma, factual e inquestionável. Não houve acusações inflamadas, apenas a apresentação irrefutável dos fatos. A verdade, como um rio represado, finalmente rompeu as barreiras. A gerência, confrontada com provas tão contundentes, não teve como ignorar. Marcos, pego em sua própria teia de mentiras e manipulações, tentou negar, mas as evidências eram esmagadoras. A fachada de competência e ambição desmoronou, revelando a fragilidade moral que o sustentava. Ele foi confrontado com suas ações, e as consequências foram imediatas e severas. A demissão foi apenas o começo de sua queda. Para Ana, a vitória não teve o sabor amargo da vingança, mas a doçura da justiça restabelecida. Ela não sentiu euforia, mas uma profunda paz. Sua atitude, desprovida de rancor, mas firme em seus princípios, ressoou por toda a empresa. Não apenas recuperou sua posição, mas ganhou um respeito e uma admiração que iam muito além do profissional. Ela se tornou um farol, um exemplo vivo de que é possível prosperar com integridade, mesmo em um ambiente competitivo e por vezes hostil. Nesse processo, um colega que havia sido cúmplice de Marcos, movido pelo remorso e pela admiração pela postura de Ana, procurou-a. Com os olhos baixos e a voz embargada, ele confessou seu envolvimento menor e pediu perdão. Ana, praticando a virtude da benevolência, ouviu-o sem julgamento. Ela compreendeu que a fraqueza humana é universal e que o caminho para a virtude é uma jornada contínua. Sem exigir nada em troca, ela aceitou suas desculpas, oferecendo uma chance de redenção e mostrando que a verdadeira força reside também na capacidade de perdoar. A vida de Ana, após a tempestade, floresceu com uma nova profundidade. Ela não era mais apenas uma arquiteta bem-sucedida. Era uma mulher íntegra, cuja bússola moral estava firmemente calibrada. A excelência moral, ela percebeu, não significava a ausência de problemas ou conflitos, mas a capacidade de enfrentá-los com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Sua jornada estoica havia transformado sua insatisfação interior em um propósito vibrante. Que a história de Ana sirva de inspiração para todos nós. Em um mundo que muitas vezes nos empurra para caminhos de superficialidade e imediatismo, lembremo-nos das 4 virtudes cardeais. A sabedoria para discernir, a justiça para agir com equidade, a coragem para superar o medo e a temperança para manter o equilíbrio. Se você se sentiu inspirado pela jornada de Ana, curta este vídeo. Deixe seu comentário sobre como você aplica as virtudes estoicas em sua vida e compartilhe com aqueles que buscam um caminho mais significativo.
Inscreva-se no canal Viver em Sabedoria para continuar essa jornada conosco. A paz interior e o propósito não são destinos distantes, mas caminhos que percorremos a cada escolha, a cada ação, a cada momento. A vida de Ana é a prova de que a excelência moral é o verdadeiro triunfo.